boa tarde. Eu estou aqui nesta tarde para falar um pouquinho para vocês sobre os momentos em que Jesus Cristo esteve na Terra e os momentos que ele esteve no templo, porque às vezes existe uma falácia de que nós não precisamos de ter um templo, de que nós não precisamos de frequentar um templo e nem tampouco ter uma religião. Sim, talvez a religião, só por religião, realmente não faça diferença na nossa vida. Porém, a religião, ela nos aproxima de Deus, ela nos ajuda, se ela for uma boa religião. Pessoas erradas, ruins ou até falsas existem em todo segmento. Por quê? Porque o homem geralmente, aliás, todo homem, ele é imperfeito. O homem não é perfeito. E a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Porque a igreja, na verdade, não é o templo. A igreja são as pessoas que se reúnem no templo para adorar a Deus. Então, o templo existe desde sempre para que nós nos reunamos. E quando não existia, se reuniam nas casas. Como Pedro estava preso uma certa feita, os irmãos se reuniam na casa dos irmãos para orar pela libertação de Pedro. E Deus ouviu. E ali naquele momento era uma igreja orando. E naquele momento estava representando também um templo de adoração. Então, Jesus também, certa vez, disse que depois da morte dele, nós deveríamos continuar celebrando a Santa Ceia para relembrar que ele morreu e ressuscitou para nos salvar. E ele disse que aquele que não participasse não teria parte no reino dele. E por que participar da Santa Ceia junto com os irmãos? Porque quem não consegue ter comunhão com os irmãos, mesmo sabendo que muitos são problemáticos, que muitos ainda não estão libertos, ou que muitos são joio, nós também sabemos que o joio não pode ser arrancado por nós. O joio, segundo a Bíblia, só vai ser arrancado por Jesus. Por quê? Porque Jesus vai mandar a ordem aos seus anjos para recolher os dele e arrancar o joio e queimar o joio. Isso está na Bíblia. Então, se nós não conseguirmos amar os nossos irmãos na nossa religião, segundo a palavra de Deus, suportando-os uns aos outros, como Deus disse, como Jesus disse, então nós não temos condições nenhuma de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então vamos lá, Bíblia, né? Vamos ver onde fala que Jesus frequentava o templo? Então vamos lá. Lucas 2:22. Começou lá desde o nascimento de Jesus, né? Que José e Maria levou ele ao templo para ser apresentado no templo, apresentado a Deus no templo. E ali estava Simeão, um homem santo, um homem cheio do Espírito Santo, que aguardava essa promessa de Jesus voltar aqui na terra, de Jesus vir aqui na terra, E quando ele pegou e tomou Jesus nos braços, o Espírito Santo revelou para ele que era esse que ele esperava. Então, naquele momento, ele se encheu do Espírito de Deus e agradeceu a Deus por esse momento, por esse cumprimento da promessa que Deus havia feito para ele, dele estar vendo Jesus antes da morte dele. E aí, esse velhinho bondoso
ele profetizou também, naquele momento ali no templo, ele profetizou para Maria. O que ele profetizou para Maria? Que ela iria ser atravessada por uma espada, o coração dela, a alma dela. Isso não é uma espada literalmente no coração, mas ia transpassar a alma dela. E é claro que ele estava dizendo sobre a crucificação de Jesus. Aí, mais um pouquinho aqui na frente, a palavra de Deus também, esse foi o primeiro evento que mostra Jesus no templo, né? Foi quando Jesus tinha 12 anos. Então, eles não moravam em Jerusalém, né? Mas era próximo e eles gastavam muito tempo para ir a Jerusalém. Mas todo ano eles iam a Jerusalém. Aonde? No templo. Agradecer a Deus, louvar a Deus, levar suas ofertas. Então eles iam ao templo. E Maria e José foram ao templo e levaram Jesus. Jesus tinha 12 anos. Depois de todas as festas lá que se passaram lá no templo, eles resolveram voltar. E na estrada eles deram falta da presença de Jesus. Só que quando eles deram falta, eles pensaram que ele estava junto ao povo, que vinha caminhando também, junto aos demais irmãos. Mas não estava. E aí eles descobriram que ele não estava entre o povo. Maria e José voltaram 3 dias de caminhada para Jerusalém. Para quê? Para procurar Jesus, que ficara para trás. Quando eles chegaram em Jerusalém, no templo, depois de 3 dias, eles encontraram Jesus sentado junto com os doutores da lei, né? Discutindo. Não era perguntando, era discutindo a palavra de Deus. E todo mundo estava admirado da inteligência dele. Todo mundo estava admirado. Ele tinha só 12 anos. E as respostas dele maravilhavam as pessoas. Aí, Maria e José, como pais, né? Chegaram ali, pais humanos, chegaram ali e repreenderam e disseram: como você pôde fazer isso conosco? Por que fez isso conosco? Essa pergunta mostra que Jesus era obediente, que eles admiraram dele ter feito isso, ter ficado para trás. Só que Jesus respondeu, creio que bem mansamente, que convinha ele cuidar das coisas relacionadas ao pai dele. E ali ele não estava dizendo de José, porque José estava indo embora. Ali ele estava dizendo do Pai Celestial, que ele era o Filho de Deus. Ali ele começou a deixar claro que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, ele obedeceu e foi. Foi juntamente com os pais terrenos para casa. Aí a gente vê também mais na frente, quando João Batista estava pregando no deserto, né? A gente viu. João Batista pregava arrependimento, e quando ele via que tinha pessoas que vinham para se batizar sem se arrepender, o que ele dizia? Ele dizia assim: estão vindo a minha raça de víboras para ser batizado? Antes de ser batizado, vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Então, não adiantava ir para ser batizado se não estivesse arrependido. E João não os batizava por isso. Mas Jesus caminhou para o Rio Jordão também para ser batizado. Mesmo sem pecado, mesmo como nosso Salvador, aos 30 anos mais ou menos, ele chegou ali
para ser batizado por João. Para quê? Para cumprir, para ser testemunha, para ser exemplo, né? Para a sua futura igreja, que não tem nome, porque a igreja do Senhor nunca teve nome, nunca teve título, não tem na Bíblia, não existe isso. A igreja do Senhor, elas sempre foram as pessoas que obedecem, que amam a Deus. Nunca foi templo. Mas isso não significa que não devemos ir ao templo. Porque a igreja, ela vai ao templo para adorar a Deus. Essa que é a diferença. E também adora em espírito e verdade em qualquer lugar que tiver. Mas isso não significa, é porque tem que ter um templo. Se tiver o templo, ótimo. Se não tiver, o templo pode ser ao ar livre, o templo pode ser na sua casa, o templo pode ser onde você consegue se reunir. Mas tem que se reunir com os irmãos. Você tem que provar a Deus que você é capaz de se relacionar com os irmãos, seja eles já santos ou não. Porque santo não é depois que morre. Jesus disse, sede santo como eu sou santo. Então, nós devemos lutar para ser santo aqui. Porque depois que morrer, ninguém vai se santificar mais, segundo a palavra de Deus. Não segundo a minha palavra, mas a palavra de Deus. Que enquanto tem vida, tem esperança de nos tornarmos santos. Não é fácil. E devemos realmente renunciar. Quando você quer uma coisa melhor na vida material, você renuncia, né? Renuncia a muita coisa, renuncia. Mas para alcançar o reino de Deus, para ser santo, muita gente não quer renunciar, né? Muitas vezes a gente tem que renunciar a muitas amizades que, na verdade, não são amizades verdadeiras. Não nos desejam bem, só quer nos tirar da presença de Deus. Jesus disse assim, João Batista não queria batizá-lo, porque não se achava digno de batizar, mas Jesus disse que sim, que ele teria que batizá-lo, que era para cumprir a palavra, e ele batizou. Então, João Batista, ele batizou Jesus, e aí, no Rio Jordão, né? E aí, o Espírito Santo, como nós já sabemos, desceu como pomba sobre Jesus, e uma voz disse, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Esse foi o que Deus disse, através do Espírito Santo de Deus, na hora do batismo de Jesus. Então, depois disso, a gente sabe que Jesus foi para sofrer a tentação, que já é um outro assunto, né? Foi pro monte, sofreu aquela tentação, jejuou 40 dias, 40 noites. Tudo bem. Mas depois, nós temos um episódio. Existem vários episódios que mostram Jesus no templo, mas vamos falar só mais de um, para esse vídeo não ficar muito grande, porque as pessoas não têm muita vontade de ouvir, né? E vídeos grandes. Jesus entrou no templo e estava cheio de mercadores, né, que compravam, vendiam, cambistas. E Jesus expulsou todos com um azorrague, né, que hoje em dia a gente vê como um chicote. Derrubou as mesas. Jesus ficou indignado, expulsou. E disse que ele estava querendo fazer da casa de Deus um covil de salteadores. E foi isso que Jesus fez. Expulsou todo mundo. E aí Jesus começa a fazer milagres. Por quê? Depois que se expulsa o mal, aí vem os milagres, né? Então vamos expulsar também os males que querem entrar em nossas vidas. Aí ele começou a fazer milagres e curas, né? E todo mundo se maravilhou, e até as crianças começaram a adorar, a cantar, a louvar, né? E os sacerdotes se irritaram, quem sabe ciúmes, né? Quem sabe seres humanos são assim, né? Às vezes quer que Deus os use, mas não quer que Deus se manifeste de
de outra forma contra as pessoas. E eles se revoltaram contra Jesus. Se revoltaram e dizendo que aquelas crianças estavam fazendo, então, porque as crianças adoravam a Deus, né, louvavam a Deus. Mas Jesus disse naquele momento que das crianças vinha o seu perfeito louvor, o perfeito louvor e adoração a Deus vem das criancinhas. E nós, como pais, avós, nunca podemos deixar de ensinar as criancinhas que Deus as ama e que Jesus Cristo ama ser adorado por elas. E aquele que leva as suas crianças para adorar a Deus, ele também acaba sendo muito abençoado por Deus. Eu não gosto muito de fazer vídeo, não me sinto muito bem com câmeras, assim, é uma coisa minha, mas há dias eu venho sentindo isso dentro de mim, que eu preciso falar um pouco mais da palavra de Deus aqui, nas redes sociais. Então eu me despeço aqui, pedindo a Deus que a graça dele, que o Espírito dele esteja penetrando cada mente, cada coração. Em nome de Jesus.